Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O Vasco garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após uma dramática noite em São Januário, em que venceu o Operário PR nos pênaltis por 8-7, depois de novo empate por 1-1 no tempo regulamentar. O grande destaque foi, sem dúvida, o goleiro Léo Jardim, que protagonizou mais uma atuação heroica em uma competição onde costuma brilhar. No tempo normal, o Vasco abriu o placar com Ryan, ainda no primeiro tempo, mas viu o Operário crescer na etapa final e empatar com Ademilson, em jogada que expôs falhas defensivas já conhecidas do time de São Januário. O início da partida foi animador para os cruzmaltinos. Com marcação intensa e boa movimentação ofensiva, o time carioca pressionou desde os primeiros minutos, criando boas oportunidades, como a de Nuno Moreira, que quase marcou de cabeça aos 2 minutos. Entretanto, após o ritmo acelerado inicial, o Vasco perdeu intensidade e viu o Operário ganhar confiança. A equipe visitante passou a explorar os espaços no meio-campo, aproveitando a queda de rendimento dos volantes vascaínos. O time paranaense levou perigo principalmente nas bolas paradas e nas costas dos laterais do Vasco. Zuluaga chegou com perigo de cabeça, e Fran Sérgio exigiu uma ótima defesa de Léo Jardim ainda no primeiro tempo. Ryan foi quem mudou a história da etapa inicial. Depois de início apagado, o atacante se redimiu ao roubar a bola de Godoy, em jogada individual, invadiu a área com velocidade e finalizou entre as pernas do goleiro Elias para abrir o placar aos 41 minutos. Após o gol, o Vasco não conseguiu manter o domínio. O time voltou desligado do intervalo e passou a sofrer com a parte física e os erros de posicionamento. O Operário aproveitou e passou a dominar as ações ofensivas. A pressão surtiu efeito. Em jogada pela esquerda, explorando a vulnerabilidade defensiva de Lucas Piton, o Operário encontrou o empate com Ademilson, que apareceu livre na segunda trave para concluir de cabeça. O empate levou a decisão para os pênaltis, onde a tensão tomou conta do estádio. O histórico recente do Vasco em disputas de penalidades animava a torcida, mas o início foi tenso com João Vitor desperdiçando uma das primeiras cobranças. Paulo Henrique, que teve boa participação no primeiro tempo, também errou sua cobrança nas alternadas, deixando o Operário muito perto da classificação. O nervosismo tomou conta das arquibancadas. Mas Léo Jardim surgiu novamente como herói improvável. Assim como na campanha anterior da Copa do Brasil, o goleiro se agigantou e pegou 3 pênaltis decisivos, mantendo o Vasco vivo na disputa. A cobrança de Lloyd foi um momento de tensão máxima. O angolano, que havia protagonizado episódios negativos no elenco, foi para a bola sob olhares desconfiados, mas cobrou com segurança e mudou o clima no estádio. São Januário vibrou como poucas vezes após a terceira defesa de Jardim, que selou a classificação do Vasco e foi ovacionado pela torcida. O time, apesar do futebol irregular, contou com o brilho individual para seguir no torneio. A atuação preocupante do segundo tempo deixou lições para o técnico Fernando Diniz, que viu sua equipe cair drasticamente de produção e quase colocar a vaga a perder. A parte física e a concentração precisam ser revistas. Agora, classificado, o Vasco aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil. Enquanto isso, o foco se volta para o Campeonato Brasileiro, onde o time enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, tentando reencontrar consistência e bom futebol. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Renato Augusto teve seu contrato rescindido recentemente com o Fluminense, encerrando assim sua curta passagem pelo clube carioca. O experiente meia havia sido contratado a pedido do então técnico Fernando Diniz, que enxergava nele uma peça importante para seu estilo de jogo. Com a saída de Diniz do comando do Fluminense, o panorama para Renato Augusto mudou drasticamente, culminando no rompimento do vínculo com o tricolor. Agora, o destino do jogador parece estar se cruzando novamente com o de Fernando Diniz, que atualmente está no Vasco da Gama.
Diniz fez questão de manifestar seu desejo de contar novamente com Renato Augusto e já teria, inclusive, entrado em contato direto com o jogador. A conversa entre os dois foi bastante positiva, com Renato demonstrando interesse em voltar a trabalhar com o treinador que tanto confia em seu futebol. Internamente, Fernando Diniz reforçou ao departamento de futebol do Vasco a importância da contratação do meia para o elenco cruzmaltino. O presidente do clube, Pedrinho, foi consultado sobre a possibilidade de trazer o atleta e deu o aval para que as negociações fossem iniciadas. Em seguida, a diretoria vascaína estabeleceu contato formal com Renato Augusto e seus representantes para discutir detalhes do contrato. Segundo a apuração de fontes ligadas ao clube, as tratativas estão avançadas e restam apenas pequenos detalhes burocráticos para o acerto ser concluído. A expectativa dentro de São Januário é de que o anúncio oficial possa acontecer em breve, gerando grande repercussão entre os torcedores. A possível chegada de Renato é vista como um reforço técnico e de liderança dentro do elenco, especialmente pela sua experiência em jogos decisivos. Diniz acredita que o meia pode ser fundamental na organização ofensiva do time e no amadurecimento tático do grupo como um todo. A boa relação entre técnico e jogador é um dos trunfos dessa negociação, facilitando o entendimento e a confiança de ambas as partes. Com tudo caminhando positivamente, a torcida vascaína já começa a se animar com a possibilidade de ver Renato Augusto vestindo a camisa do Vasco em breve. Caso a contratação seja oficializada nos próximos dias, Renato Augusto poderá iniciar os treinamentos com o elenco ainda nesta semana, acelerando seu processo de integração. A comissão técnica do Vasco já estuda como encaixar o meia no esquema tático da equipe, projetando uma função centralizada, com liberdade para articular o jogo e distribuir passes em profundidade. A experiência acumulada por Renato ao longo da carreira, tanto no futebol brasileiro quanto no exterior, é vista como um diferencial importante, especialmente em momentos de pressão na temporada. Além do aspecto técnico, o jogador também é reconhecido pelo perfil de liderança dentro e fora de campo, algo que pode contribuir diretamente para o amadurecimento do elenco vascaíno. Com o acerto próximo de ser concretizado, a contratação de Renato Augusto reforça a estratégia da diretoria cruzmaltina de apostar em nomes de peso para fortalecer o time e ambicionar voos mais altos no campeonato. Um detalhe curioso que pode ter influenciado positivamente na decisão de Renato Augusto é o fato de grande parte de sua família ser torcedora do Vasco da Gama. Pessoas próximas ao jogador revelam que há um carinho antigo da família pelo clube cruzmaltino, algo que pesou emocionalmente na hora de considerar a proposta. A possibilidade de vestir a camisa do time pelo qual seus familiares sempre torceram representa uma realização pessoal para Renato, que encara o desafio com entusiasmo. Durante conversas informais, o meia teria comentado com amigos que poderia fazer a alegria de casa caso realmente acerte com o Vasco, o que reforça o lado afetivo da negociação. Essa conexão familiar com o clube pode se transformar em um fator motivacional extra para o jogador dentro de campo, aumentando ainda mais seu comprometimento com o projeto vascaíno. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!